Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos, nesta noite de estudo bíblico, amém? Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre escatologia, ou seja, o estudo das coisas do fim, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos orar antes de começarmos o estudo? Em nome de Jesus, glória a Deus. Maravilhoso e glorioso Deus, estamos, Senhor, mais uma noite de segunda-feira, unidos como um corpo, Senhor, pedindo perdão pelos nossos erros, pecados, falhas, Pai, pedindo para que o Senhor tire toda a cegueira, toda a trave da mente, todo o tampão dos ouvidos. E se por acaso, Senhor, o nosso coração ainda estiver endurecido para os teus ensinamentos, Senhor, que seja quebrantado agora, em nome de Jesus. Pai, pedimos que o Senhor esteja na direção deste estudo, Senhor. Ó Senhor, que tudo venha cooperar para o bem daqueles que te amam, Pai. E que possa nos ajudar, Senhor, a sermos mais obedientes, mais fiéis a Ti. Senhor, como Tua serva, Senhor, coloco-me à disposição. Usa-me como quiseres, Senhor. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em mim, Senhor, e me usar para abençoar o Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém, glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Amados, neste estudo, eu vou procurar, nos outros estudos eu costumo dar as referências bíblicas, né? E depois que os irmãos escutam o estudo, escutam com mais, atenção. Pelo menos eu espero que seja assim. E vão buscar na Bíblia as referências que eu dei. Neste estudo, por ser mais complexo e de certa forma um pouquinho mais difícil, mas não impossível de se entender, nós vamos estar lendo as referências. Esse estudo é um pouquinho longo, viu, meus amados? Mas vamos fazer o possível para que ele termine, o quanto antes. Mas é bom que os irmãos não percam os estudos, estudem bem, entendam, irmão, porque é muito importante esse estudo para o tempo que estamos vivendo e para os tempos que ainda vamos viver. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, amados. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, diz assim: Bem-aventurado o que guarda a profecia deste livro. O teólogo Malgo, ele diz assim, que a melhor interpretação do Apocalipse será o seu cumprimento, amém? Vamos lá, amados, vamos para a introdução, vamos para os textos bases. O primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amados, aproveitando este versículo, deixa eu deixar algo claro com os irmãos. Quando se fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, amém? É que eles estarão sendo ressuscitados no Espírito.
não é no corpo, porque o nosso corpo é corruptível, tá? Então é incorruptível, então é no espírito, amém? Glórias a Deus, que tem muita gente esperando, igual muito filme de ficção, né, meus irmãos? Esperando começar a andar um monte de zumbi pela rua, e não é isso, é no espírito, amém? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem aos que já morreram, viu, irmãos? Nós não subiremos antes daqueles que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus! Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oh, glória! Olha, irmão, sinceramente não vejo a hora, viu? Imagina nós estarmos com o Senhor numa terra que emana leite e mel, na qual não haverá sofrimento, não haverá choro nem ranger de dentes, ao contrário do inferno, né, amados? Oh, glórias, vamos lutar pela nossa salvação. Vamos lá. Escatologia. A palavra escatologia vem de escatos, com TH, que quer dizer últimas coisas, mais logia, que quer dizer estudo. Viu, amados? Então, toda palavra que se termina com logia quer dizer estudo. Viu? Por exemplo, vamos lá. Glórias a Deus. Sociologia quer dizer, sociologia é o estudo da parte social, da sociedade, né? Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Desde seu início, a igreja se preparou com esse assunto, quando em algum momento da sua história ela deixou de lado a escatologia, se corrompeu, pois perdeu o foco da palavra que diz: olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse versículo está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Amados, a partir do momento que parou de ser pregado que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo virá buscar a igreja, parou de se pregar o acontecimento. São poucas as igrejas que têm pregado isso. Os acontecimentos, né, dos últimos dias, as igrejas estão corrompendo. Por que estão corrompendo? Porque há muitos crentes que acham que ainda tem tempo. Eu vou pecar mais um pouquinho e ainda dá tempo. Quantos anos que fala que Jesus está voltando e até agora nada. Então, deixa para amanhã. Amanhã eu me conserto. E, amados, vai ser num piscar de olhos. Nós lemos lá anteriormente. Não é verdade? Então, amados, vamos estar estudando com atenção, viu? É esclarecedor este estudo. Amém?
A escatologia é um levantar de cabeças, onde o crente deixa de olhar para esse mundo não materializado e olha ansioso para as nuvens, tentando ver, entre elas, o seu Senhor vindo em sua direção para levá-los a moradas eternas. Amados, deixa eu fazer um comentário aqui. Muitas pessoas, né? A gente tem um ditado que diz assim: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Isso é verdade, irmãos, principalmente no nosso meio. Eu vejo irmãos que dormiram no Senhor, ou quer dizer, morreram, né? Convertidos, firmes no Senhor. E gente se desesperando, porque meu Deus, mas por que foi morrer? Glória a Deus, amados, glória a Deus, o Senhor recolheu, vai poupar aquela pessoa de todo o sofrimento que vem pela frente. Amém, irmãos? O que Deus não aceita é você abreviar sua vida antes do momento certo, o momento que aí foi proposto para a sua vida, até que os planos dele se completem na sua vida. Ou seja, o suicídio, Deus é contra o suicídio. Se você tira a sua própria vida, você está se condenando. Amém? Glórias a Deus. Mas, amados, morrer em Cristo é lucro. Glórias a Deus. Aqueles que morreram em Cristo não morreram, eles só voltaram para casa. E nós hemos de nos encontrar um dia com eles. Em nome do Senhor Jesus e todos os outros que foram recolhidos, que dormiram no Senhor. Amém? Muita gente tem tanto medo de morrer. Amado, amada, se você tem certeza de que você vai alcançar a tua salvação, não tenha medo. Mas pastor, eu tenho medo por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa disso, daquilo, do meu marido, da minha esposa. Amados, aqueles que ficarem, você tem a certeza de uma coisa: Deus não vai abandoná-los. A salvação é individual. Claro, ficará a dor da saudade para aqueles que ficarem aqui. Viu? Não vai ser para você que vai partir, mas é para aqueles que ficarem aqui. Vai ficar a dor da saudade, que também logo passa, viu, irmão? Ameniza, não passa, ameniza. Porque a gente sempre vai ter saudade daqueles que ama. Certo? Porque, nossa, eu perdi meu pai, eu tinha 22 anos, estou com 51. Às vezes no meu coração parece que foi ontem, né? Sinto muita saudade dele, porque eu era muito apegada nele, né? Filha única, já viu, né? Mas, amados, quando é recolhido no Senhor, glória seja dada a Deus. O céu entra em festa. E nós aqui é só aguardarmos chamar a nossa senha, né? Quando é chamada a nossa senha, nós vamos nos encontrar com todos e vamos, em nome do Senhor Jesus, somente voltar para casa. Não fique com medo, viu? A morte é a nossa passagem para ir com Cristo, viu? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Olha, diz o pastor, só um momento que eu vou ver o nome dele aqui, viu, irmãos? O pastor João Peixoto Neto, da Assembleia de Deus, ele diz assim, ele faz um comentário, que a escatologia percorre a história e descortina a eternidade, desvenda o estado intermediário e o que há de suceder-se no arrebatamento da igreja, na grande tribulação, no milênio, na instauração do juízo final e no estabelecimento do estado eterno. Amém?
Glórias a Deus. Vamos continuando nosso estudo. Essa foi a parte da introdução. E vamos para o primeiro. Vamos falar agora sobre as 70 semanas de Daniel. Para isso, vamos lá no livro de Daniel. Glórias a Deus, aleluias. Livro de Daniel, capítulo 9, o versículo 24 ao 27. Eu vou ler aqui, irmãos. 70 semanas são determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, ou seja, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. É em hebraico, viu, irmão? Kodesh é o lugar santíssimo. Assim sabe e entende isto. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach, ou seja, o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuá, ou seja, semanas, e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma indução. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Amém? Glórias a Deus. Continuando, amados, para que vocês que estão estudando escatologia possam entender melhor a profecia e se situar dentro desta quanto aos tempos e épocas envolvidos, faz-se necessário, antes de mais nada, aprender sobre as 70 semanas reveladas a Daniel. Assim sendo, daremos início ao nosso estudo por essa passagem, amém? Que nós acabamos de ler. Glórias a Deus. Por essa profecia, entenderemos melhor as peças e personagens envolvidos nos eventos finais. Israel, Igreja, o Tribunal de Cristo, Grande Tribulação, o julgamento das nações, milênio, o juízo do grande trono branco, o novo céu e a nova terra, o estado eterno e a razão pela qual Deus deixou de tratar com Israel como seu representante na terra e constituiu a igreja para assumir seu lugar nesta tarefa. Apesar da discordância que existe em alguns teólogos quanto à data de início dessa profecia, tomaremos como base o ano de 444 antes de Cristo, por ser a mais aceita pela maioria
desculpe, irmãos, desses estudiosos, amém? Dos teólogos. As 70 semanas de anos são proféticas e cada uma delas correspondem a 7 anos. Amados, cada semana corresponde a 7 anos. A semana não tem 7 dias, é como se cada dia fosse um ano. Amém? 7 anos pela nossa cronologia. Nós sabemos que o nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Amém? Glórias a Deus, é diferente do nosso. Perfazendo 490 anos determinados pelo Senhor para fazer cessar a transgressão de Israel, visando a salvação do mesmo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para consumir a transgressão e para acabar os pecados e para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna. Está lá onde nós já lemos Daniel, capítulo 9, no versículo 24, lembra que nós lemos logo no início, o primeiro versículo que diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Amém? Nós já lemos esta passagem, foi o primeiro versículo que nós lemos do capítulo 9 de Daniel. As 70 semanas de anos de Daniel tem início com a ordem do rei Artaxerxes para que Jerusalém fosse restaurada, mais ou menos lá para o ano de 445 a.C. Nós podemos ver isto em Neemias 2. Eu só vou ler um pouco de Neemias 2, porque diz respeito a todo o capítulo. Então, para não ser muito, só para comprovar o que estamos falando, e os irmãos, por favor, leem Neemias 2. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado como um semblante triste triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isto só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei-me ao rei. Que o rei viva para sempre, como meu rosto não estaria triste. Se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e suas portas consumadas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante eu fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia,
a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Só até aí, irmãos. Os irmãos terminem de ler esse capítulo 2 de Neemias, que é um dos meus livros favoritos, viu, irmãos? E podem ver que antes de Neemias falar com o rei sobre o que estava entristecendo, ele fez uma breve oração. Eu acredito que tenha sido uma oração ali no momento, na mente, né? Mentalmente ele orou ao Senhor, Senhor, toma a frente, né? E quantas vezes nós vamos resolver as coisas e não colocamos o Senhor na frente? Nós vamos lá e dá tudo errado, a gente reclama ainda, como se Deus não estivesse com a gente. A gente não pediu ajuda, né? Se a gente não pediu ajuda, é sinal que nós não estamos precisando de Deus nessa empreitada, né? Nós temos que pedir a ajuda do Senhor quando saímos para resolver qualquer que seja a coisa. Pedir para que Ele vá à frente. Viu, amados? Antes de sair de casa, faça uma breve oração ao Senhor para que Ele vá à sua frente. Tire todo o perigo, todo embaraço, todo obstáculo. Viu, amados? Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, essa passagem, ele mostra, né, a ordem que o rei Ataxerxes deu para Neemias, né, para ser restaurada a cidade. Daí se completam 69 semanas até o dia em que o Messias foi tirado, dia 3 de abril de 33 depois de Cristo. Do ano de 33 depois de Cristo. É a data que Jesus Cristo foi tirado da terra, né? Segundo as contas feitas por Thomas Ice, que é um teólogo, o dia em que Deus deixou de tratar com Israel e passou a cuidar da igreja foi 30 de março do ano de 33 depois de Cristo. Um mês antes, né, da tirada de Jesus da terra. Como consta 69 vezes 7 vezes 360 dias, que são 173.880 dias, considerando-se o dia da ordem para restaurar Jerusalém como 5 de março, tem-se 5 de março de 444 a.C., mais 173.880 dias dá a data exata de 30 de março do ano de 33 depois de Cristo. Pastora, socorro, tá difícil. Amados, tenha paciência, que ao decorrer do estudo, os irmãos vão entenderem melhor todas essas contas, todos esses números de dias. Tenha calma. Logo, desde a reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus,
Passar-se-iam 69 semanas, 483 anos. O período a seguir é o da igreja e será conhecido como intermediário, ou seja, um tempo entre a 69ª e a 70ª semana. Esse período será chamado em Romanos 11, 25 como plenitude dos gentios. Essa plenitude terá como ápice o período final da grande tribulação. Vamos ver lá em Romanos? Amados, já estaremos encerrando o estudo de hoje, amém? Só mais um pouquinho. Glórias a Deus. Então vamos lá. Romanos 11, 25, que nos diz: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento por parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, esta fase é de plenitude dos gentios. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Após o arrebatamento da igreja, segundo Tessalonicenses 2, do 7 ao 12, vamos lá. Glórias a Deus, que diz assim. Irmãos, eu tenho 2 óculos, eu tenho que ficar, eu enxergo o computador e o outro eu enxergo minha Bíblia. Os irmãos me desculpem, viu? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 12, diz assim: na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, por quanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas incidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Olha só, amados, que forte esse versículo. Amados, é por isso que nós temos que aprender a palavra, amados. Vamos aprender a palavra para que não sejamos enganados. Porque o anticristo, ele virá fazendo sinais de maravilhas, como se fosse um Deus. E aquele que não estiver na palavra, não aprender a palavra, será facilmente enganado. E sendo enganado, passará para o lado dele, e passando para o lugar dele, estará condenado ao inferno, meus amados. Vamos despertar para a verdade, vamos crer no Senhor, aquele que tudo faz. Nós vimos pelo testemunho da nossa amada diaconisa Vera, olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Olha como Deus faz, amados, como Deus nos ama. Amém? Assim como fez na vida da diaconisa Vera, vai fazer na vida dos irmãos, na minha vida. Coisas muito maiores até. E vai continuar sendo feito na vida da irmã também, da irmã Vera, da diaconisa Vera.
Então vamos crer e vamos estudar a palavra, vamos aprender a palavra. Bom, após o arrebatamento da igreja, de 2 Tessalonicenses 2, do versículo 7 ao 12, terá reinício a última semana de anos, a 70ª. Como as demais terá a duração de 7 anos e será dividida em 2 partes de 3 anos e meio cada. A primeira é o período da subida do anticristo ao poder por meio de artimanhas. A segunda e maior parte é conhecida como a grande tribulação, que fala lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 e 3, que diz assim: contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Lá em Apocalipse também, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Amém? Ao final desta última semana, Jesus voltará com a sua esposa, ou seja, a igreja. Implantará o seu reino milenar após prender o diabo por 1000 anos no poço do abismo. Amém? Terminamos hoje o nosso estudo aqui sobre escatologia. Na próxima semana estaremos entrando na segunda volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a aparição gloriosa. Amém? Vamos orar e agradecer? Maravilhoso e glorioso Deus, estamos aqui te agradecendo, Senhor, por termos esta oportunidade, Senhor, de aprendermos a Tua palavra. Continua conosco, Senhor. Dá um sono renovador, restaurador, Pai, em nome de Jesus. E prepare uma terça-feira de vitória, abençoada, Senhor. Sentindo, Senhor, a Tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, irmãs, que todos tenham uma noite abençoada. Amo os irmãos em Cristo Jesus. Beijo no coração e tenham todos uma boa noite.